festa da edificação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Esta é a leitura. Amém. Glória a Deus, aleluia. A Jerusalém do tempo do Senhor Jesus, a cidade de Jerusalém, capital então do reino de Israel. Nesta altura em que o Senhor Jesus passeava por ela, era uma cidade absolutamente vibrante, cosmopolita, caótica. Havia por toda a cidade uma convulsão social. A cidade era efervescente, porque tinha muitos dramas ocorrendo ao mesmo tempo naquele lugar. A cidade não dormia, porque a luz no templo em Jerusalém, então a maior construção do Oriente Próximo naquela altura, as luzes no templo não se apagavam. Os sacerdotes revezavam-se 24 horas por dia. Judeus do mundo inteiro, do mundo de então, vinham a Jerusalém porque queriam aproximar-se o mais possível do templo. Cidadãos persas traziam as suas especiarias a Jerusalém. Homens do mundo inteiro, mercadores fenícios. E a cidade
tinha uma agitação tremenda naquela época, pelas razões que nós vamos conhecer. A primeira delas e mais evidente de todas: o rei de Israel, naquela altura, era chamado pelos judeus como impostor. Havia duas instituições absolutamente sagradas para o judaísmo: a monarquia e o sacerdócio. Nesta altura em que o Senhor Jesus passeava pelo templo, a monarquia de Israel não era legítima mais. A casa de Davi, a dinastia de Davi, tinha sido afastada do trono. E no lugar de um descendente de Davi, havia um rei chamado Herodes, que nem judeu era. Herodes era idumeu. Ora, os idumeus eram descendentes de Esaú. Esaú era o grande aborrecedor de Jacó. Então os judeus olhavam para a dinastia de Herodes e queriam matá-los. Essa é o melhor verbo a aplicar. Eles odiavam a casa de Herodes. Mas como se isto ainda não bastasse, quando o Senhor Jesus andava pela terra, Herodes o velho já havia morrido, e no lugar dele, conhecemos as Escrituras, havia um Herodes chamado Herodes Antipas, que era o que conheceu o Senhor Jesus em pessoa. Herodes Antipas, filho do velho Herodes morto, tinha herdado todos os defeitos do pai e nenhuma das suas poucas qualidades. Era um homem cruel, sanguinário, irreligioso, déspota. Não se apiedava dos judeus, não tinha amizade com os sacerdotes. Os sacerdotes, por sua vez, isto ajuda a nós compreendermos o que se passou aqui, querida irmã. A casa sacerdotal em Israel, lembram-se, o Senhor falou para Moisés: a linha sacerdotal da casa de Levi nunca se apartará dos descendentes de Arão. Nessa altura em que o Senhor Jesus andava por aqui, não eram os descendentes de Arão a casa sacerdotal. O sumo sacerdote, lembram-se das duas figuras conhecidas, Anás, Caifás, tampouco eles eram descendentes de Arão, porque no ano 63 a.C., um grande e valoroso general romano havia tomado Israel, destronou Jerusalém e colocou para um cargo de sumo sacerdote um agente político que prestava favores a Roma. E todas as vezes, querida irmandade, que assunto religioso se mistura com política, o resultado é péssimo. Por isso nós damos graças a Deus, num parênteses dessa palavra, que o Senhor iluminou os servos do passado. A congregação cristã não se envolve em política. Nós não fazemos política nas casas de oração, não incitamos o povo a fazer política e não fazemos política dentro da igreja. Bendito é o Senhor. O Senhor não se agrada de política e politicagem. Lá em Israel, a política e a religião se juntaram, se misturaram. O que fez o Senhor? Afastou-se do sacerdócio. Mas como se isso ainda não bastasse, observem, meus irmãos, Roma subjugava Israel e, em lugar de haver uma autoridade judaica, tinha um procurador chamado Pôncio Pilatos. Pisava no pescoço dos judeus sem misericórdia. Então os judeus odiavam os romanos, que odiavam os judeus, que odiavam Herodes, que odiavam os sacerdotes, uma inquietação tremenda, um querendo matar o outro, toda aquela Jerusalém efervescendo em ódio, uma situação caótica, e de repente alguém olha para o alpendre de Salomão, um corredor coberto por colunas, e aparece uma figura calmamente passeando pelo templo.
lá fora e o Senhor Jesus passeando pelo templo. Bendito é o Senhor. Vocês pensam que é diferente hoje? Vocês acham que mudou alguma coisa? Vocês viram as notícias de hoje do jornal? Vocês viram o que está acontecendo com o mundo? A Europa pegando fogo, o dólar subindo, a gasolina subindo, o mundo querendo se matar, o inferno transtornando o mundo, e o Senhor Jesus passeando entre nós. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. O inferno tocando trombetas lá fora, e o Senhor Jesus passeando e dizendo: haja paz no teu espírito. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O mundo está nas mãos do Criador. Vocês sabem por que ele estava passeando? E mais um detalhe a ser acrescentado a tudo isso: dentro de pouquíssimo tempo, o Senhor Jesus, que aqui nós encontramos passeando calmamente no alpendre de Salomão, ele já sabia, ele tinha dito algumas páginas antes: o Filho do Homem está indo a Jerusalém, porque será pendurado no madeiro e será levado à morte. Espere um pouquinho. Alguém que sabia que seria crucificado, levado à morte, passeando calmamente no alpendre de Salomão? Glória a Deus. Sabem por quê, congregação? Um dos mais majestosos títulos que desde a eternidade foi dado ao Cristo de Deus, Isaías falou a respeito desse título. Lembram-se? Um menino se nos deu, um filho nos nasceu. Qual é o seu nome? Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória a Deus. A paz está nos seus lombos, na sua mão direita. Eu sinto da parte de Deus de comunicar a paz do Senhor Jesus para esta congregação nesta noite. Aleluia. Haja paz nos teus termos, haja paz na tua vida, haja paz no teu espírito. Glória a Deus. Nada, absolutamente nada, sairá do controle absoluto do teu Deus, do teu Senhor. Os limites da tua vida, as extensões do teu caráter, os solavancos que vêm vindo por aí, prepara-te, nem eles vão tirar tua paz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje eu te revisto Glória a de Deus, paz. glória a O Deus, inferno não te desestrutura. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quando é possível nós encontrarmos o Senhor Jesus passeando em outros lugares? Vocês já repararam que quando ele ia a Jerusalém, tinha 3 lugares que o Senhor Jesus facilmente era encontrado. Ao longo da missão dele dos 3 anos, ele não foi muitas vezes a Jerusalém, mas todas as vezes que foi, os evangelistas relataram. 3 lugares o Senhor Jesus não deixava de visitar. Se ele fosse ao templo, o lugar preferido dele era o alpendre de Salomão. Todas as vezes que alguém queria encontrar o Senhor Jesus, alguém viu o mestre da Galileia por aqui? Deve estar andando no alpendre de Salomão. Ele gostava de passear por lá. Vocês observem isto. O problema de andar com o Senhor Jesus é que a gente pega os costumes dele, quer fazer o que ele fazia. Quando vocês vão lá para Atos, leiam as primeiras páginas de Atos dos Apóstolos, onde foram encontrados Pedro, Tiago, João. Onde eles foram encontrados quando o Senhor Jesus foi ao céu? No alpendre de Salomão, pregando o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando os principais dos sacerdotes perguntavam: onde estão os discípulos dele? Está lá no alpendre de Salomão. Porque quem anda com o Senhor Jesus repete tudo o que ele fazia. Glória a Deus.
Nós andamos com o Senhor Jesus, não andamos, congregação. Aleluia. Você repete o comportamento do Senhor Jesus. Você gosta de ir a lugares que o Senhor Jesus vai. Você gosta de falar coisas que o Senhor Jesus falaria. Aleluia. Você se parece com o Senhor Jesus. Se alguém entrar no trem amanhã, indo para a Praça da Sé, lotado o trem, e bater os olhos em você, consegue ver que você é uma discípula do Senhor Jesus. Se alguém for na empresa e te procurar, servo de Deus, mas quem ele é? Eu não sei o nome, não sei como ele é, mas ele parece o Senhor Jesus. Ele é manso, ele é santo, ele é um homem caridoso, ele não fala palavras de baixo calão, ele não maltrata ninguém, ele é gentil. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos tomar a afeição do Senhor Jesus, congregação. Glória a Deus. É onde mais ele gostava de ir? Se ele saísse do templo, certeza, ele ia passar em Beit Ani. Sabem que lugar é esse? Em hebraico, Beit Ani, a casa do figo. Aqui nos evangelhos está escrito Betânia. É um aportuguesamento da cidade, a casa do figo. E onde ele se hospedava lá, congregação? Quem eram os amigos íntimos do Senhor Jesus? Marta, Maria, Lázaro. Glória a Deus. O Senhor nunca veio a Jerusalém e não foi visitar os amigos dele lá. Não deixava de passar, bendito é o Senhor. Betânia, glórias a Jesus. Glória Se a ele Deus. viesse em Carapicuíba, aonde ele ia dormir hoje? Glória Congregação? a Deus. Se o Senhor Jesus viesse a Carapicuíba, vocês acham que ele aceitava ir repousar? Aqui perto tem conjuntos residenciais de primeira classe, tem hotéis 5 estrelas, tem um bairro nobre em Alphaville, tem mansões para todo lado. Se alguém dissesse, Senhor Jesus, tem uma casa vasta te esperando, sabe onde ele ia? Ele ia dizer assim: eu passei por um pequeno povoadinho ali, tem uma comunidade de casebrinhos ali, eu vi uma casa mal acabada, coberta com lona, eu vou dormir lá essa noite. Glória ao Senhor Jesus. Eu passei em frente a uma casinha, eu senti tanto desespero, pobreza e miséria. Eu senti que aquela casinha está subjugada por Satanás. Eu vou dormir lá hoje, aleluia. Ouve a palavra, eu sinto, você vai levar o mestre para a tua casa, aleluia. Hoje acaba a festa do inferno na casa de alguém aqui dentro. Hoje tem diz o Senhor. Então, glória ao Senhor. Não estou incitando glória da igreja. Não convém fazer isto, mas me convém pregar a palavra. Vocês sabem disso. Por 21 anos eu aguardei a oportunidade de pregar Cristo, que é o que eu sinto da parte de Deus. Inferno, hoje você sai e o Senhor Jesus entra. Cabe o Senhor Jesus na tua casa, servo. Glórias ao Senhor. Chamarei a tua casa de Beit Ani, Glória a Deus. a casa do figo. Figo é sinal de cura, de prosperidade, é o sinal de Israel, é a figueira. Glórias ao Senhor. Mas você não será aquela figueira seca que o Senhor Jesus condenou. Você será uma figueira frutífera. Aleluia. Os teus ramos estavam ressecados. Você olhou para os teus galhos e disse: ah, Senhor, nunca mais eu produzirei como antes. Não, engano teu. Estou agora visitando as tuas raízes, os teus ramos, as tuas folhas. Produzirás.
produzirás. Estivestes muito tempo debaixo da sequidão. Glórias ao Senhor. Houve quem decretasse o fim da tua jornada espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você chegou a acreditar que de agora em diante a tua caminhada na fé seria desta natureza. Um pouquinho de alegria, um pouquinho de virtude, cantar, esforçando-se para cantar, vindo ao culto, esforçando-se para vir, ouvindo maravilhas, mas não acreditando que elas aconteceriam com você, ouvindo o pregador, mas não se julgando digno de alcançar uma profecia da palavra. Glória ao nome do Senhor. Filhinho, volta a produzir. Você vai falar línguas, você vai orar com fé, você vai trabalhar, bendito. Não secarás. Quando os judeus se aproximam dele naquela convulsão, naquele ímpeto de desespero, sabem por quê? Porque os judeus desesperadamente aguardavam o Messias prometido por Moisés. Mas não exatamente porque eles queriam adorar, porque eles queriam ver-se livres do jugo dos opressores. Esse era o sonho dos judeus. O Messias fará duas grandes obras: restaurará o trono de Davi e restaurará o sacerdócio de Arão. Então eles disseram: Senhor, diga-nos, és tu o Messias? Tira-nos dessa aflição. Congregação, vocês já pararam para observar isso aqui? Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele passou, depois de ressuscitado, 40 dias inteiros andando com os apóstolos. Está escrito em Atos, falando-lhes acerca do reino do céu, expondo maravilhas, falando sobre as grandezas do céu, os principados angelicais, a vida eterna, a Jerusalém de Deus. Vocês imaginam passar 40 dias ouvindo o Senhor Jesus falar do céu? Que coisas tremendas ele terá falado. O próprio Jesus falando dos céus. Quando ele vai ser elevado lá no Monte das Oliveiras, que ele vai subir ao céu, sabe o que os apóstolos perguntam para ele? Inacreditavelmente: Senhor, restaurarás tu a este tempo o reino a Israel? Percebem, congregação? Eles perguntaram: Senhor, nós vamos ter um rei em Israel de novo? O Senhor Jesus tinha falado 40 dias sobre o céu. Esqueçam Israel, o Senhor Jesus falou. Isso aqui é pedra. Isso aqui vai ficar pedra sobre pedra. Eu não vim falar de reino com vocês, eu vim falar do céu. Glória a Deus. Eu vim falar da eternidade. Eu vim dizer para vocês que vocês vão reinar na Jerusalém celestial. Glória ao nome do Senhor. É isso que vocês vieram buscar nesta noite. Glória a Deus. É o céu, é a eternidade, é a misericórdia, é o perdão, é o favor divino. Você quer limpar a tua alma, você quer sair daqui purificado pelo poder da palavra. Aleluia. Tem alguma preocupação material que está te tirando do sério? Tem alguma questão da tua carne que te aborrece, que te aflige, que te desassossega? Vamos fazer o seguinte: glórias ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Dedica-te ao teu Senhor. Glória a Deus. Serve a Deus com toda a força da tua vida. Canta como se não houvesse amanhã. Serve a Deus como se você já tivesse de partida. Dá tudo o que você tem na graça do vivente Filho de Deus. Não te faltará o pão, o calçado, a alegria, a justiça. Não como uma troca, mas como um cuidado do Senhor Jesus na tua vida. Não como o favor que Ele te faz. Conhecem a história de todos eles?
Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Paulo morre decapitado. Mateus morre de morte atroz no Extremo Oriente. João sofre dores excruciantes no seu exílio. Nenhum deles estava preocupado com isso. Glória a Deus. Nenhum deles queria esperar do Senhor Jesus uma recompensa pela fidelidade. Eles queriam entrar no céu. Eles queriam ter certeza que o nome estava escrito no livro da vida. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. E você leva desta palavra, mais uma vez, esta profecia que está te sustentando ao longo dos anos. Uma vez mais, o teu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. O teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro bendito, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não desiste, não desanima, Glória a não Deus. volta para trás. Glória ao nome do Senhor. Tínhamos aqui um vasto e extenso assunto para tratarmos, mas a porção da palavra nos alcançou. Deus seja louvado.